Saudações, amados! Constelação familiar. Já ouviu falar? Eu sou Juliana Lotúmulo, eu sou terapeuta transpessoal, acupunturista, reikiana. Também sou consteladora, facilitadora de processos de constelação. No vídeo de hoje, eu vou lhe convidar a mergulhar no mundo das constelações familiares. Mas antes, eu convido você a se inscrever no canal. Assim, você recebe mais vídeos como este. Constelação familiar é uma abordagem terapêutica. Vai convidar você a olhar o seu sistema familiar, saber de onde você vem, mesmo sem conhecer, e o olhar, ele sai do pensar para vir para o sentir, para vir para as ordens do amor de Bert Helling. Num campo energético, aonde traz todas as informações sobre o seu sistema familiar, um campo morfogenético, você pode dar uma abertura para tudo isso no seu coração. Tem origem do psicodrama, da análise transgeracional, da gestalt terapia. Tem como fundador Bert Helling, um filósofo com grande conhecimento, que ao observar as famílias, pôde constatar que ali existiam padrões em que regiam as relações entre eles. Essas relações entre o sistema familiar, ele percebeu que também acabavam regendo as relações em todas as comunidades, em todos os clãs. Bert Helling fez um grande trabalho permitindo que esse olhar pudesse não só ser incorporado nessa abordagem terapêutica, mas também esse olhar sistêmico entrar para a educação, para o direito, onde todas as relações humanas têm como base os princípios. Para você entender um pouquinho, imagina que tudo que os nossos ancestrais viveram fica em um campo de energia, uma informação, um campo de informações. Este campo de informações já foi estudado por Hubert Sheldrake como uma grande nuvem, que tudo que os meus ancestrais viveram foi capturado por essa nuvem, armazenado, arquivado nessa nuvem. Quando eu venho a essa dimensão, eu dou um download dessa nuvem e passo a viver com aquilo que eles já fizeram. O que ele descobriu é que quando lá atrás essa nuvem, essas informações foram colocadas fora de ordem ou não seguiram princípios, aqui, hoje, alguém se coloca a serviço para colocar isso em ordem. Essas ordens chamamos de ordens do amor. Bert Helling percebeu que existem 3 ordens que regem todo este campo de informação. E que quando isso está em desordem, como ele chamou, emaranhado, alguém aqui hoje vai querer fazer algo para que isso volte a estar em ordem. E este fazer algo pode vir através de um incômodo, de uma doença ou de um padrão que se repete ao longo de gerações e gerações. Quando você entra no campo das constelações familiares, facilitado por um constelador, que é preparado através de cursos e através o próprio olhar interno em relação à sua família, em relação ao seu sistema, você percebe e você se percebe em relação àqueles que vieram antes. Quando eu digo perceber, ele vai além do seu pensar. É um perceber através de uma percepção corporal e através do sentir do seu coração. Por isso as constelações dizemos que ela vai além do entender, porque existe muito mais coisas entre o céu e a terra. Mas ela pode ser sim embasada por os campos morfogenéticos de Hubert Sheldrake, desse campo de informações que podemos dar download e conforme a física quântica, o olhar do observador já é possível modificar o sistema. Quando você se permite olhar o seu sistema familiar, você já está dando a abertura a uma nova possibilidade. Se lá atrás, por exemplo, os meus ancestrais não puderam ser saudáveis, carregavam uma doença, eu posso abrir essa nova possibilidade ao olhar o campo e perceber o que essa doença quer
dizer o que ela quer colocar em ordem. Ela está a serviço do quê? Então podemos constelar sim, não só doenças, mas como incômodos. Mas antes eu queria falar sobre os princípios, essas ordens que regem todo este campo. São 3. A primeira delas é o pertencimento. Independente de como ou do que você faz, você sempre vai pertencer a esse sistema, a este clã, a esta família. Muitas vezes por julgamentos excluímos ou até nos excluímos dessa família. Não, eu sou completamente diferente. E aí você se exclui. E quando você se exclui, você se imagina desconectado deles. Sempre iremos pertencer. Existe uma vibração maior, um campo maior, a consciência universal que a todos acolhem, independente do que foi feito. Então, mesmo que você não tenha conhecido o seu pai e por vezes disse, eu não tenho pai, ele está aí. Ele está dentro desse sistema e ele pertence do jeito que ele pôde. E assim a gente inclui a tudo e a todos. Claro que às vezes por traumas, por tragédias, a gente acredita que essa exclusão ocorreu. Por exemplo, quando um bebê não pôde vir, um aborto. A gente imagina ele não fazer parte, mas ele faz. Essa centelhinha de energia, essa estrela de luz, mesmo que ela não brilhe aqui fora, mesmo que ela brilhe por instantes dentro do útero materno, ela faz parte. E é aí que a gente começa a colocar todos dentro deste sistema a pertencer. E isso é muito importante porque vem a segunda lei. A segunda lei é da hierarquia. Todos têm um lugar. E esse lugar, aqueles que vieram antes, são maiores, pois eles abriram caminhos para aqueles que vieram depois. Então, imagine você querer dar ordens ou direcionamentos àqueles que vieram antes, papai, mamãe. Mesmo que você tenha feito milhões e milhões de cursos, não. Você é pequeno diante deles, pois eles abriram o caminho para que você pudesse estar aqui. Assim como seus avós abriram os caminhos para que seus pais estivessem aqui. Como um grande rio que nasce lá atrás, vai derramando a energia das águas para os seus avós, para os seus pais, até chegar até você. E só chega até você se você estiver no seu lugar. Caso por julgamentos, por exemplo, dizer, não, eu sou melhor que a minha mãe e me colocar no lugar da minha mãe, ou porque eu me identifico lá atrás com uma dor de alguém e saio do meu lugar por isso, eu não recebo a força da vida. Então a primeira e a segunda lei, elas estão completamente conectadas. Todos pertencem e precisam estar no seu lugar. Para isso, acolher a todos no seu coração faz com que você se coloque no seu lugar, com o seu coração preenchido com todos, porque todos cabem no seu coração, mesmo aqueles que lá atrás você imaginou não gostar, não conhecer. Isso vai dando uma sensação de plenitude, aonde você, com o coração cheio, pleno, tem algo a dar ao mundo, um servir. E é aí que entra a terceira lei. Com o coração pleno, você sai ao mundo dando e recebendo, equilibrando entre o dar e o tomar. E assim você faz a vida fluir e se enriquecer. Ju, mas você pode me dizer assim, mas e aquilo que recebemos dos nossos pais? Nós damos ao mundo, nós damos aos nossos filhos, aos nossos projetos. E é assim que a vida flui. Não podemos fazer com que a água retorne à fonte. A maneira de agradecer aos nossos pais pelo bem maior que recebemos a vida é viver na plenitude. E com a consciência de que em nós, a mistura dos dois, papai e mamãe, mesmo que eles tenham se separado, e eles sempre vão pertencer no nosso coração juntos, possa ser uma mistura talvez melhorada, talvez em busca daquilo que eles não puderam ser. Então em mim, eu sou a realização do meu pai e da minha mãe. Mas para isso eu preciso me conscientizar de que sou pequena diante da história deles. E assim eu posso ser grande para o mundo, dando e recebendo. A constelação familiar em si, uma sessão de constelação, permite que você abra o seu coração. Traga uma dor
que nós chamamos de tema, que pode ser um incômodo, que pode ser uma doença, uma ansiedade, uma depressão, que pode ser um olhar. Ju, não consigo olhar para o meu pai. Então você pode trazer essa dificuldade de olhar como tema, e isso faz com que amplie a sua consciência, você veja tudo lá e talvez cumpra, coloque em ordem alguma desordem. Ao fazer isso, seu coração vai se preenchendo e você vai ganhando a oportunidade de estar pleno no seu lugar, na postura do adulto, que é aquele que vai em direção ao mundo, conquistando, realizando e servindo. A sessão de constelação familiar, ela pode ser feita em grupo, onde alguns representam campos, representam o seu sistema familiar, ou pode ser feita individual. Também pode ser feita online ou presencial, porque tudo acontece num campo atemporal, onde passado, presente e futuro, e todos pertencem, inclusive aqueles que já não estão na dimensão terrena, os mortos. E honrando os mortos, preenchendo o nosso coração por acreditar talvez lá atrás que eles não fizessem parte, a gente vai se preenchendo. O benefício disso tudo é que você sai da postura da criança, aquela que acreditou não ter o suficiente para viver, para vir para a postura do adulto. Carências, dependências emocionais, ansiedades muitas vezes vindas desse querer algo para ter a certeza de que tem tudo o que precisa no coração. E talvez aquilo que você não ganhou, agora você pode ir buscar, sendo o adulto que cuida de si. Constelar é crescer, é adultecer. Permita-se. Uma vez por semana eu trago meditações com as constelações familiares. Abro o campo, permitindo que você possa se expor. Vem comigo. Meu Instagram está aqui. Se permita. E claro, se você quiser se entregar ainda mais numa vivência sua, trazendo uma dor, é só agendar uma constelação. Estarei aqui para facilitar o seu processo. Namastê!